Um green smoothie para mim tomar. Na verdade ficou meio rosado por causa da beterraba. Eu tenho bastante couve fresca agora na horta, então eu tô fazendo com frequência assim essas vitaminas verdes para tomar. Não é exatamente a mesma couve que a do Brasil, é a couve Kale, né, que chama em inglês ou em alemão é Grünkohl. Aqui não tem a mesma couve que a do Brasil, mas essa aqui também é bem gostosa. E hoje então eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas refeições veganas, o que eu vou preparar essa semana. E eu também vou mostrar um pouquinho da minha horta. Teve muita gente pedindo para me mostrar como é que tá a horta, que faz tempo que eu não mostro o que tenho, o que eu tô colhendo. Pra quem é novo por aqui, eu tenho uma horta, é aqui do ladinho do meu apartamento, aqui da janela eu consigo ver aqui embaixo uma área. E o verão aqui foi bem quente e muito seco, assim, teve pouquíssima chuva. Então muita coisa que a gente havia semeado, plantado, morreu, muita coisa não produziu e tava assim, não tava muito legal, muito bonito. Mas agora começou o outono aqui e já faz assim umas semanas que tá chovendo com bastante frequência. As temperaturas assim estão bem mais amenas, já tá dando uma esfriadinha. E aí muita coisa assim que parecia que tinha morrido, não ia germinar, começou a germinar, muita coisa começou a produzir. A couve, por exemplo, eu já havia até perdido a esperança, mas agora ela começou a crescer super rápido, assim, várias plantinhas que estavam super pequenininhas estão crescendo rápido. Então tem bastante coisa nova para mostrar para vocês. Beterraba também, eu achei que não ia colher nada, agora eu até que colhi bastante. Aí o que eu fiz com algumas foi descascar e congelar elas cruas, que daí eu uso assim nas minhas vitaminas verdes. Então eu vou fazer isso agora, vou mostrar um pouquinho pra vocês, mais um pouquinho assim do que eu tenho na horta. Eu também já vou colher algumas coisas que eu vou usar para preparar o almoço de hoje. E depois eu volto aqui então pra falar pra vocês direitinho o que eu vou fazer de almoço essa semana. Aqui tem uma vista meio geral da horta. Não tem muita coisa ainda, como eu disse, e também porque agora que tá iniciando, chegando pertinho do inverno, então não tem como semear mais nada, coisas novas. Isso daqui é uma folhosa que eu plantei, eu nem sei exatamente como é o nome em português, não sei se existe. Isso aqui são pés de berinjela, que estão com florzinha, não sei se vai dar tempo de produzir antes de chegar o inverno, atrasou um pouquinho. Isso aqui também é um pé de berinjela. Aqui do ladinho é um pé de abóbora e abobrinhas. Aqui o meu pé de abóbora ainda tá produzindo algumas abóboras. Eu acho que ainda vai ter umas 4, pelo menos, para colher. E aqui a couve, que eu falei, couve Kale, eu tenho vários pés assim, meio espalhado, eu semei um monte. Isso daqui é repolho roxo, aqui também tem alguns brócolis e couve-flor. Pimentão, isso aqui é pimentão vermelho, pimentão verde, ainda tá produzindo bastante. Tem várias flores ainda, acho que vai dar alguns pimentões para colher. Aqui também é pimentão verde. Isso daqui é uma flor que surgiu na nossa horta, umas flores super bonitas, a gente não plantou, só que a gente descobriu agora que elas são tóxicas, mas são lindas e a gente não plantou, surgiram assim do nada em vários lugares. Aqui tem mais abóbora, também os pés de rúcula aqui espalhado, aqui os pés de abobrinha. Eu vou colher algumas abobrinhas aqui que eu vi que estão no ponto de colher, que daí eu já vou usar pro almoço. Eu tô colhendo elas um pouquinho menores agora, porque como tá esfriando, elas não estão crescendo muito rápido. E aí eu vou colher algumas couves, também algumas folhas. Eu colho algumas assim bem novinhas, para ir comendo, porque senão depois vai ter muito, eu não vou dar conta de comer. E eu gosto assim das folhas quando elas são mais novinhas. Isso daqui é repolho também, e tem algumas de couve-flor e de nabo.
E tomates. Tomates a gente tem bastante ainda, acho que vai produzir bastante. Aqui tem alguns maduros, aí eu vou aproveitar para colher também. Tem bastante tomate ainda. Aqui mais tomate. Isso daqui é salsinha, tá produzindo bastante salsinha e cenoura também. Então, como eu disse antes, eu vou preparar algumas coisas para mim comer essa semana, especialmente de almoço vegano. E eu tô com muita vontade de comer um assado de lentilha que eu fiz. Foi uma receita que eu compartilhei na ceia de Natal, no último Natal. E ele é um pouquinho complicadinho assim de fazer, não muito, até um pouquinho, mas ele rende bastante. Eu tô com bastante vontade de comer ele, então eu acho que eu vou fazer ele pra mim comer de almoço essa semana, assim como a minha principal fonte de proteína. E só que eu vou modificar um pouquinho a receita em relação à receita original. Eu vou fazer uma versão, acho que sem glúten. Talvez eu vou colocar um pouquinho de beterraba, assim, pra dar uma corzinha rosada. Eu vou tentar fazer uma modificação e depois vocês vão ver como é que vai ficar. Eu também não sei se vai ficar bom, ruim, se vai ficar certo. Mas então eu vou fazer isso. E aí eu também vou fazer uma salada de cuscuz, também bem rapidinho, com algumas coisas que eu colhi da horta. E eu não sei o que mais. Eu vou ver ainda direitinho o que eu tenho na geladeira. E também eu vou rapidinho agora no supermercado, porque para fazer esse assado eu gosto de acrescentar cogumelos e eu não tenho cogumelo em casa, eu achei que eu tinha. O supermercado é aqui do ladinho, é bem rapidinho para mim ir lá. Então eu vou comprar os cogumelos e eu quero testar hoje uma receita também de brownie de batata doce. Então eu vou também comprar uma batata doce para testar essa receita rapidinho. E eu acho que é isso. E eu vou fazer então almoço, assim, uma quantidade para pelo menos 4, talvez até 5 dias. Para janta eu não vou fazer nada porque eu tenho bastante coisa no meu congelador ainda para comer. Então eu quero gastar essas comidas assim que eu tenho congelada. Depois eu mostro pra vocês o que eu tenho no congelador. Mas agora então eu vou no supermercado e daí eu já vou começar a preparar os meus almoços da semana. E aqui então tá algumas coisas que eu comprei. Eu encontrei essas couve de Bruxelas, aí eu resolvi comprar também. Agora tá na época dessas couves aqui. E elas estão bem baratinhas e fresquinhas. Eu vou fazer no forno. Eu adoro essas couve de Bruxelas no forno. Eu como até como snack. Aí eu comprei uma batata doce para talvez testar uma receita de brownie, se der tempo hoje. Cenoura, que eu vou fazer junto com cuscuz. Aí os cogumelos. E lentilha também. Essa aqui eu não comprei, mas eu vou usar, eu tinha aqui embaixo. Então agora eu vou começar a preparar. E para fazer o meu almoço aqui, eu vou primeiro começar colocando uma xícara de lentilhas para cozinhar. Eu coloco numa panela, acrescento 2 xícaras de água e quando começar a ferver, eu coloco a tampa semi-aberta e vou deixar esse aqui ferver por em média 12 minutos, até as lentilhas estarem bem macias e o líquido estiver secado. Em seguida, aqui agora eu vou preparar as couves de Bruxelas. Eu só lavei elas bem em água corrente e vou cortá-las uma vez ao meio. Eu não tiro muito essas folhinhas ao redor, nem as pontinhas, porque eu acho que é meio que um desperdício. E essas aqui são orgânicas também. E depois que eu terminei de cortar, aqui o tempero, eu coloco só um pouquinho de sal e azeite de oliva. Eu não vou levar elas já pro forno, eu vou esperar primeiro fazer o assado de lentilha para colocar tudo junto no forno. E aqui só mostrando as lentilhas já prontas, elas têm que estar assim bem macias. Agora eu vou começar a fazer o assado de lentilha. Eu comecei colocando no meu processador aqui 2 dentes de alho, meia cebola e uma maçã. Aqui eu recomendo você usar bem menos maçã, eu vou falar sobre isso depois. Depois aqui eu tô acrescentando os cogumelos, são 250 gramas. Aí eu também processo até ficar tudo assim bem fininho. Aí eu também acrescentei um pedaço de beterraba que eu esqueci de mencionar antes. É 1/4 de uma beterraba pequena. Agora aqui na tigela eu já tenho a lentilha fria. E aí eu vou acrescentar o conteúdo do processador. Aí eu também tô acrescentando aqui salsinha, 1 colher de sopa de pasta de tomate concentrada, 1 colher de chá de sal. Aqui eu acabei colocando um pouquinho mais de sal depois, mas eu não sei, cortou aqui durante a edição. Um pouquinho de manjericão e orégano seco. E aí eu tô acrescentando 1 colher de sopa de farinha de arroz e 1 colher de sopa de pisilho.
Aí eu vou mexer bem assim com a mão até tá tudo bem incorporado, ou com a espátula. Eu mexo um pouquinho com a espátula e depois com a mão. Aí eu mexo tudo bem com a mão até formar uma massa. Eu também tô acrescentando uma colher de sopa aqui de linhaça triturada. Eu esqueci de colocar antes. Aí eu mexo bem até tá tudo bem assim, meio que em forma como se fosse uma massa. Agora que eu tenho uma forma de pão que eu untei com papel manteiga e eu vou colocar essa mistura aqui dentro e pressionar bem com uma espátula para ficar mais firme. Eu untei um pouquinho a forma e o papel com óleo vegetal porque eu achei que talvez poderia grudar, essa forma não é muito boa. Depois que eu coloquei dentro, eu pressiono assim bem com uma espátula mesmo, para que fique bem firminho. E eu vou levar para assar no forno. O meu forno tá pré-aquecido, eu esqueci de mencionar antes, mas eu pré-aqueci ele em 200 graus. E eu vou deixar isso daqui assar por 45 minutos. As couves de Bruxelas eu vou deixar por 20 minutos. E aqui as couves de Bruxelas prontinhas, saindo do forno. Olha como ficaram bem douradinhas. E aqui o assado de lentilha. E eu vou cortar agora para mostrar para vocês como ficou por dentro. Eu achei que ele ficou um pouquinho úmido demais. Eu acho que foi porque eu coloquei muita maçã, como eu disse antes, coloque menos maçã. E daqui a pouquinho eu vou dar umas dicas extra também de algumas coisas que você pode fazer. Mas o sabor ficou maravilhoso, eu adorei, gostei muito mesmo. Agora, para acompanhar essa salada de lentilha, eu vou fazer uma salada de cuscuz. Eu vou usar aqui umas couves que eu colhi da horta, 2 abobrinhas também que eu colhi da horta, cenoura, e aí eu vou refogar tudo isso daqui, e também alho. E eu começo aqui colocando para dourar, então, 2 dentes de alhos picados. Eu tô usando aqui óleo de coco. E depois eu acrescento a abobrinha e a cenoura. E aí eu vou deixar isso aqui dar uma refogada, assim, dourar um pouquinho por uns 10 minutos. E enquanto isso aqui tá refogando, eu vou preparar o cuscuz. É o cuscuz marroquino. Eu coloco numa tigela grande 2 xícaras de água bem quente, depois 1 colher de chá de sal e meia colher de chá de cúrcuma em pó. Aí eu misturo um pouquinho e vou acrescentar o cuscuz. Aí eu dou mais uma misturadinha e coloco uma tampa. Aqui é bem importante você colocar uma tampa. Se você não tiver, faça numa panela. E vou deixar isso aqui repousar por uns de 5 a 10 minutos. Agora voltando aos vegetais, aqui eles já estão bem douradinhos. E aí eu vou acrescentar a couve que eu piquei. Eu só coloco a couve e desligo o fogo. Dou uma mexidinha assim só para ela dar uma murchada mesmo. Agora voltando ao cuscuz, aqui pode ver que ele absorveu toda a água. Aí eu dou uma afofada com ele assim com garfo. E vou acrescentar os vegetais que eu refoguei. Aí eu só misturo tudo prontinho. Eu não acrescento nada de temperos extras, porque eu já acrescentei sal no cuscuz. E os refogadinhos também já tem óleo de coco, então eu não vou acrescentar azeite de oliva nem nada. E aqui tudo que eu preparei, então eu coloquei em tigelas e vou levar à geladeira. Esse cuscuz vai dar para uns 4, 5 dias e o assado de lentilha também. E aqui a couve de Bruxelas que eu também vou colocar na geladeira. E aqui eu vou mostrar o meu almoço, que eu já comi nesse dia que eu preparei essas refeições. Então eu coloco uma porção do cuscuz, um pedaço do assado de lentilha, aqueço no micro-ondas e depois aqui eu tô acrescentando 1/4 de um abacate. E prontinho o meu almoço, super simples, delicioso e vai dar pra mim comer por vários dias, uma delícia. Gente, eu já almocei agora e eu só queria falar um pouquinho sobre o assado de lentilha. Como eu disse aí no vídeo, eu achei que ele ficou um pouquinho úmido demais e eu acho que foi especialmente por causa da maçã que eu coloquei. Na receita original eu havia colocado maçã, mas só um pedaço.
E eu acho que a maçã acabou adicionando muito umidade. Eu nem lembro exatamente por que eu acrescentei maçã nessa receita, mas eu lembro que a receita original, a de Natal, ficou bem gostosa, assim. Eu acho que era mais pra... A minha ideia mesmo era acrescentar um pouquinho mais de acidez e um pouquinho mais, assim, pra dar também mais liga, né, a maçã. E outra coisa que a receita original, né, que eu postei lá no Natal, eu havia colocado farinha de rosca e um pouco de farinha de trigo, que vai dar bem mais liga nesse assado. Aqui hoje eu queria fazer uma versão sem glúten, então eu acrescentei farinha de arroz e o pisilho. E eu acho que não teve liga o suficiente, assim. Ele até que não ficou quebradiço. Então, se você quiser fazer a receita original, essa receita, você pode fazer algumas modificações, então, colocar menos maçã e colocar um pouquinho de farinha de rosca, talvez, ou fazer assim mesmo. Eu achei que ficou bem gostoso, na verdade, o sabor assim tá muito bom mesmo. E eu acho que uma coisa que eu vou fazer talvez nos próximos dias é colocar ele de novo um pouquinho no forno, assim, ou talvez numa frigideira para dar uma douradinha assim. Aí eu acho que ele vai ficar bem crocantezinho de novo naquela parte, assim, né, que ficou mais úmida. Então, era isso que eu queria falar. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho os ingredientes que eu usei nessa receita e também o link da outra receita, se alguém quiser dar uma olhada. E outra coisa que eu fiz na outra receita, eu piquei os cogumelos à mão, assim, em pedaços um pouquinho maiores, porque na época eu não tinha processador e agora eu acho que como eu processei ficou bem mais fininho, assim. Talvez também influenciou um pouquinho, principalmente na textura. Mas como eu disse, o sabor tá muito bom. Eu gostei, assim, e rendeu bastante. Vai ter pra mim comer pra semana inteira. Talvez eu até congele. Então, uma ótima ideia. Dá um pouquinho de trabalho, como eu falei, mas rende bastante. E agora, então, eu só queria falar da janta. Como eu disse antes, eu tenho bastante coisa no congelador ainda pra janta essa semana. Eu tenho pizza, a última pizza que eu postei, eu repeti a receita 5 vezes. E aí até as versões que não ficaram assim muito boas, eu congelei, eu sempre congelo tudo, não deixo estragar comida. E aí eu vou comer. Essa semana essa pizza eu tenho sopa. E acho que eu tenho outras coisas no congelador que eu nem lembro. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu congelador, o que eu tenho. E aí eu tenho alguns vegetais frescos pra fazer sempre uma saladinha também pra janta. Eu também vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Então, eu não vou preparar nada pra janta essa semana. Eu vou comer o que eu já tenho no congelador e sempre fazer uma saladinha fresca pra acompanhar. Sempre quando eu planejo as minhas refeições da semana, eu sempre dou uma olhadinha o que eu tenho no congelador, porque às vezes a gente congela e esquece. E aí eu tento incorporar essas comidas assim durante a semana. De café da manhã, provavelmente eu vou fazer de novo vitaminas verdes e quando eu não quiser, eu quiser uma coisa quente, eu faço só um mingauzinho de aveia, assim, bem rapidinho na hora. Então vou lá agora mostrar pra vocês o meu congelador, o que eu tenho. E aí depois eu já mostro como eu faço a janta, o que eu vou jantar a partir desses ingredientes. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu tenho no congelador, que eu posso comer de janta essa semana. Aqui eu tenho bastante pizza ainda, é aquela pizza sem glúten, a última receita que eu postei no canal. Teve uma e outra versão, eu testei ela 5 vezes, então teve uma outra versão que não ficou tão gostosa, mas mesmo assim eu vou comer. Aí eu peguei e congelei, então eu tenho bastante pizza pra comer ainda. Aqui eu tenho um pouco de hummus também, que eu fiz um tempo atrás pra uma festa de uma colega e sobrou. Aqui eu tenho algumas almôndegas de lentilha. Aqui eu tenho, eu acho que é um macarrão ainda também pra comer. Aqui tem um pouco de pão, mas pão eu não gosto de comer muito durante a semana. Aqui eu tenho a sopa que eu falei, é uma sopa de feijão branco com cenoura, então eu também posso comer pra janta. Agora tá frio aqui, então vai ser bem gostoso de comer. Aqui eu tenho um tanto ainda de grão de bico cozido, que daí eu só aqueço, tempero um pouquinho, jogo por cima da salada. Aqui eu tenho um pouco de pão também ainda. E aqui eu tenho uma bolonhesa de lentilha, que daí eu posso usar pra fazer um macarrão. E aqui eu tenho praticamente só frutas e alguns vegetais congelados. Alguns que eu compro fresco, aí eu corto e congelo. Alguns eu já compro congelado. Aqui tem couve, espinafre. Isso daqui é leite de coco que eu fiz fresco, eu fiz em casa. E aí eu congelo assim nessa forminha de gelo. Aí depois eu vou desenformar. E aí eu uso pra fazer matcha latte, que daí eu bato no liquidificador, assim, faço uma bebida quente. Aqui eu tenho um pouquinho de abobrinha, que eu também colhi da horta e congelei.
Lá atrás também é abacaxi congelado, banana e assim por diante. Aqui praticamente é coisas que eu uso para as minhas vitaminas verdes. E aí aqui em cima na geladeira, aqui embaixo, eu tenho bastante vegetais frescos para fazer salada, que eu gosto de comer salada fresca. Aqui eu tenho couve americana, pimentão, repolho roxo, aqui tem alguns cogumelos ainda, meio abacate, bastante tomate, um pouquinho de pimentão, cenoura, aqui tem algumas folhas de acelga, couve e salsinha que eu colhi da horta, pepino. Então com isso daqui eu faço uma saladinha fresca para comer. Aí já dá. Aqui eu tenho, né, então a couve de bruxelas que eu posso comer como snack. Eu junto. Aqui eu ainda tenho um tanto de uma abóbora que talvez eu possa assar também para comer. E aqui então as refeições que eu preparei hoje de manhã, a só de lentilha. Isso daqui é a salada. Aqui eu tenho alguns tofus, algumas amêndoas. Aqui atrás eu tenho algumas tâmaras, minha pasta de amendoim. Isso daqui eu uso às vezes pra fazer suco verde, né? Ou eu como cru mesmo como snack, é o salsão. Então eu tenho bastante coisa assim pra mim comer de janta essa semana, pra mim preparar algumas refeições. Another week went by and we barely even spoke. Think I'm beginning to read a sequence. Why did you turn your back on me? Maybe there's something I don't see. Could you just